muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, uma pessoa morreu e 5 estão desaparecidas por consequência do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Os temporais causaram alagamentos, bloqueio de estradas, cancelamento de voos e falta de luz. As rajadas de vento atingiram 100 km por hora e em algumas cidades choveu pelo menos 200 milímetros em 24 horas. O ciclone extratropical na costa da região sul do Brasil provocou temporal e ventania durante a madrugada. Diversas cidades do estado registraram alagamentos, árvores caídas, estradas bloqueadas, voos cancelados e falta de luz. Um alerta foi emitido para as regiões da Serra, Litoral Norte e Metropolitana de Porto Alegre. Os rios Caí, Paranhana e Sinos têm possibilidade de cheias. Em Maquiné, no Litoral Norte, a prefeitura pediu que as pessoas saiam de casa. No local, há várias famílias que já estão ilhadas. Em Tramandaí, no litoral, foram registradas rajadas de vento de 100 km por hora. E em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, o acumulado de chuva chegou a 200 milímetros em 24 horas. De acordo com a Rio Grande Energia, há pelo menos 60 mil pontos sem luz no estado. Os moradores de cidades do interior e do litoral de São Paulo relataram ter sentido a terra tremer nesta manhã. A Defesa Civil do Estado confirmou que por volta das 8 da manhã, um abalo sísmico foi sentido na região do Vale do Ribeira. Segundo o Centro de Sismologia da USP, o tremor foi de magnitude 4, com epicentro no município de Iguape, mas pôde ser sentido num raio de até 100 quilômetros. Moradores de Sorocaba, Miracatu, Itanhaém, Peruíbe e Registro também relataram ter percebido o tremor. Segundo a Defesa Civil, abalos de magnitude de até 5,4 não costumam gerar danos estruturais. E mudando de assunto, a prévia do PIB do Banco Central indica alta na atividade econômica em abril. O indicador também mostra avanço em 12 meses. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do Produto Interno Bruto, registrou expansão de 0,56% em abril, na comparação com março. O crescimento do indicador veio após uma retração de 0,14% em março deste ano. Na comparação com abril do ano passado, o nível de atividade registrou crescimento de 3,31%. No acumulado dos 4 primeiros meses deste ano, o índice avançou 3,88% e em 12 meses até abril apresentou crescimento de 3,43%. Nos 3 primeiros meses de 2023, na comparação com o trimestre anterior, o PIB avançou 1,9%, ficando acima da expectativa do mercado financeiro. O resultado foi impulsionado principalmente pela agropecuária. Para este ano, o mercado financeiro estima uma alta de 1,84% para o PIB. Já para 2024, a expectativa é de um crescimento menor, de 1,27%. E olha só, o brasileiro está mais velho, morando sozinho e pagando aluguel. Esse foi o perfil traçado pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD. A população brasileira está ficando cada vez mais idosa, morando cada vez mais sozinha e pagando aluguel. Essas são algumas conclusões da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi divulgada pelo IBGE. A pesquisa foi feita com 168 mil domicílios. A série histórica da pesquisa começou em 2016, mas a última divulgação ocorreu em 2019, já que nos 2 anos seguintes não houve coleta por conta da pandemia. Em 2022, as mulheres correspondiam a 51,1% da população do país, enquanto os homens totalizavam 48,9%. Nos últimos 10 anos, a população foi ficando cada vez mais velha e o percentual de idosos a partir de 60 anos saltou de 11,3% para 15,1%. Ao mesmo tempo, o percentual de pessoas com menos de 30 anos caiu de 49,9% em 2012
para 43,3% em 2022. Também cresceu o percentual de domicílios que tem apenas um morador. Ano passado era de 15,9% do total dos lares. 10 anos antes, era apenas 12,2%. Mais pessoas precisam pagar aluguel no país. Em relação às pesquisas anteriores, o percentual de inquilinos alcançou 21,1% do total de lares, contra 18,8% em 2016. E nos destaques internacionais, o pesadelo humanitário do Sudão tem como grande vítima as crianças. O Fundo das Nações Unidas para a Infância advertiu nesta sexta-feira que mais de 1 milhão de crianças foram obrigadas a fugir dos combates entre o exército e os paramilitares no Sudão. De acordo com o comunicado do Unicef, 330 morreram e mais de 1.900 ficaram feridas. As crianças representam mais da metade da população do Sudão, que tem 45 milhões de habitantes. O fundo diz que mais de 13 milhões e 600 mil pessoas precisam de ajuda humanitária no país africano. Pelo menos 620 mil sofrem desnutrição aguda e metade pode morrer caso não receba tratamento imediato. Os combates no Sudão começaram em 15 de abril entre o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares do general Mohamed Hamdan Daglo, o que arrastou o país, um dos mais pobres do mundo, a uma grave crise. Os hospitais nas zonas de combates funcionam apenas de forma parcial e muitos estão fechados. Em Darfur, onde relatos sobre ataques contra civis são cada vez mais numerosos, vivem 5 milhões e 600 mil crianças, das quais 270 mil foram forçadas ao deslocamento. Um forte tornado causou destruição hoje ao passar por uma cidade ao norte do estado americano do Texas, com cerca de 8 mil habitantes. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Várias construções e trailers foram danificadas, árvores foram derrubadas e veículos foram arrastados. O governador do estado, Greg Abbott, disse que o Texas está mobilizando recursos rapidamente para responder à emergência e prover apoio e assistência necessários para proteger os moradores e ajudar os afetados pelo tornado. Milhões de americanos em vários estados do sul e centro-oeste estavam sob alerta de clima severo pelo avanço de tempestades perigosas. Alimentadas pelas altas temperaturas da região, as chuvas formaram tornados, tempestades elétricas e granizo do tamanho de bolas de golfe. Mais de 180 mil pessoas foram evacuadas na Índia e no Paquistão depois da chegada de um ciclone. A intensidade do fenômeno vem diminuindo, mas os riscos de morte e destruição ainda são grandes. O ciclone matou 2 pessoas, derrubou linhas elétricas e arrancou árvores pela raiz em sua passagem pela costa da Índia. O fenômeno tocou o solo na quinta-feira com ventos de até 125 km por hora, mas foi perdendo força. Previsões meteorológicas indicam que deve se reduzir a um moderado sistema de baixa pressão na noite desta sexta-feira. Autoridades indianas confirmaram pelo menos 23 feridos. Mais de 1.000 localidades próximas à costa estão sem eletricidade porque o ciclone derrubou várias linhas de alta tensão. No Paquistão, mais de 82 mil pessoas também foram deslocadas das costas. Os ciclones são habituais na costa do norte do Oceano Índico, onde vivem dezenas de milhares de pessoas. Especialistas advertem que estes fenômenos estão se tornando mais fortes devido ao aquecimento global, que também afeta a temperatura dos oceanos. 2 regiões do sudeste da Inglaterra devem proibir a irrigação em meio à escassez de água no início de um verão que ameaça ser mais seco do que o normal. Regar jardins, lavar carros e encher piscinas será proibido nos condados de Kent e Sussex, no Reino Unido, a partir de 26 de junho até novo aviso. Foi o que informou a empresa inglesa de abastecimento de água South East Water nesta sexta-feira. A decisão ocorre em meio à escassez de água no início de um verão que ameaça ser mais seco do que o normal. Quem não respeitar a proibição pode ser multado em até 1.000 libras, R$ 6.171 pela cotação atual. Restrições de água já tinham sido impostas em todo o Reino Unido no verão passado devido a uma seca prolongada. Nos últimos dias, a Inglaterra registrou temperaturas muito elevadas para a região, mais de 32 graus Celsius no sul de Londres no último sábado. Em um país onde chove regularmente durante todo o ano,
as tempestades são escassas há várias semanas. Como consequência, a demanda por água disparou e algumas cidades ficaram sem abastecimento, obrigando algumas escolas a cancelarem aulas. Também na Escócia, no norte frio e chuvoso do Reino Unido, a Agência de Proteção Ambiental alertou nesta sexta-feira para a ameaça de uma grave escassez de água no final de junho, apesar da previsão de chuva para os próximos dias. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.